Oi, gente, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui de novo, uma satisfação muito grande estar com vocês e uma alegria. Eu sei que tem muita gente aí que tá ansioso, né, para saber o primeiro princípio. Eu também estou super ansiosa para poder passar isso para vocês, né? Eu escolhi o primeiro princípio que ele é bem profundo, bem intenso. Oi, pessoal, oi, Sueli, tudo bem? Oi, Si. Gente, eu tô super ansiosa. Então, assim, eu acho que vocês devem ter visto, boa noite. Eu acho que vocês devem ter visto lá que a gente postou, né, sobre o que era a nosso primeiro princípio. Escreve aqui pra mim, vocês já viram qual era o primeiro princípio lá nas propagandas que nós fizemos, as coisas que a gente divulgou? Oi, Betina, como é que você vai, linda? Quem que viu lá qual vai ser nosso primeiro princípio? Oi, Gabriel, que bom ter você aqui com a gente. Muito bom ter você. Gente, eu queria pedir um favor para vocês apertarem um aviãozinho e divulgar para mais pessoas. Se isso está fazendo bem para vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, vocês podem divulgar, né, por gentileza, para ajudar mais gente. Muito bem, isso mesmo, o princípio da verdade. Oi, Elis. O princípio da verdade, é esse que nós vamos comentar hoje. Né? Se você não conseguir, pessoas que não conseguirem assistir ao vivo vão poder assistir depois que vai ficar gravado, a Irene. E depois podem ver também lá no YouTube, que a gente está subindo lá para o YouTube. Aproveitando, eu queria agradecer todos vocês que me ajudaram, né? E começaram lá a me seguir lá no YouTube. Muito obrigada. Eu quero dar, assim, meu melhor para vocês, de coração, porque, assim, eu tenho que só agradecer. Eu tenho recebido tanto apoio, tanto elogio e tanto feedback também. Eu tô muito feliz porque muitos de vocês têm me passado algumas dicas, alguns feedbacks positivos para como a gente melhorar, né? Eu tive até hoje emprestado aqui um suporte para colocar uma câmera diferente, né, de uma amiga. Eu nem quero citar nomes porque acho que eu vou ser injusta ou posso esquecer alguém. Né? Então, assim, uma gratidão imensa a todos vocês que têm me apoiado, todos mesmo, de verdade. Eu vi que muita gente compartilhou, né, também a propaganda, divulgaram, me ajudaram a divulgar. Então, assim, só tenho a agradecer vocês mesmo de coração. Obrigado, gratidão eterna, assim, que realmente vocês recebam em dobro tudo isso que vocês têm me dado, têm me ajudado, né, só tenho a agradecer. Tá bom? Eu tô muito feliz, então, de estar aqui de novo e vamos lá, né, para nosso primeiro princípio. Eu queria só. Tem gente que diz que tá sem som, tá tranquilo aí? Vocês me confirmam, por favor, se é só a Sueli? Ou se mais alguém tá tendo dificuldade para me ouvir? Me fala, por favor, me dá um feedback. Não esquece, então, de compartilhar também, né? Para mais pessoas poderem assistir, ouvir. Tá tranquilo o som, Elis? Tá ok? Então, tá jóia. Su, acho que é algum problema com você. A Sueli tá lá em Londres, né? Porque ela é chique. E aí, eu acho que é por isso que ela tá tendo um problema de conexão com a gente. Pessoal, eu queria te contar uma coisa para vocês, que eu tô muito feliz com isso. Hoje eu recebi uma mensagem de um pessoal lá da África. Eu tive, né, o privilégio de estar lá em Moçambique, né, numa missão, e conheci alguns adolescentes, muitas pessoas lá. E hoje eles me mandaram mensagem dizendo que eles assistiram também a live, né, assistiram ela gravada, porque o fuso horário também não permite. E eu fiquei muito feliz mesmo de poder levar essa mensagem até para os nossos amigos lá na África também. A gente não tem ideia do alcance, né, que isso pode chegar, o quanto a gente pode abençoar a vida das pessoas, tá? Eu queria só fazer um resuminho bem rapidinho para vocês, né? Da semana passada a gente comentou o que era princípio. Vocês lembram como que a gente identifica um princípio? Oi, Ivana. Um princípio, como é que ele funciona? Oi, Carla, você veio mesmo, que legal. A Carla me mandou mensagem hoje falando que vinha. E eu tô muito feliz de você estar aqui. Carla Paranaense, tá com a gente aqui. O que é um princípio, então, né? Um princípio, ele tem que ser atemporal, em qualquer tempo. O que mais que ele tinha que ser, vocês lembram? Universal, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. O que mais que ele tinha que ser? Não ter lei contra. E o que mais que ele tinha que ser? Vocês lembram? Escreve aqui para mim, me ajuda aqui, ó. Vamos lá.
atemporal, universal, não ter lei contra, e ele tinha que estar escrito no princípio milenar. Lembram disso? Ele tinha que ser, já há muitos anos ele está acontecendo, né, e ter registrado isso na palavra princípio milenar. Então, o que a gente acontece agora? Nós vamos estudar, então, hoje o primeiro princípio, como vocês já viram que eu já divulguei, é o princípio da verdade. A verdade, ela é um valor inegociável. Se você quiser anotar isso aí, o título desse princípio é Verdade, um valor inegociável. Por que é um valor inegociável? Porque a verdade, ela tem valor absoluto. Ela é absoluta. Né? E na Bíblia, né, nos escritos milenares, está em Efésios 4:25 e diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Então, por que o princípio milenar fala para nós sobre a verdade? A gente vai começar a entender aqui o que eu ganho e o que eu perco falando a verdade, ou não falando a verdade. Oi, Rosana, quanto tempo que eu não te vejo, menina? Bom te ver aqui. Então, a gente vai entender isso, o que a verdade me dá e o que a verdade, o que a mentira me tira, né? Na verdade. Então, o que acontece? A verdade, ela é um princípio que eu vou receber o que dele? Lembra que a gente comentou na semana passada que cada princípio que eu cumpro, eu tenho uma recompensa, eu tenho uma promessa que eu vou viver daquele princípio. Então aqui, esse princípio já fica a dica. Você quer prosperar na vida? Você quer ganhar mais dinheiro, fazer bons negócios? Você quer ser promovido? Então, cumpra esse princípio da verdade, tá? Aqui fica a dica. Por quê? O que eu ganho quando eu cumpro esse princípio da verdade? Ó, eu ganho autoridade, tá? Porque ninguém vai dar autoridade para alguém que não é verdadeiro. Vocês concordam comigo? Segundo, respeito. As pessoas respeitam aquela pessoa que é verdadeira, aquela pessoa que é íntegra. Terceiro, a aceitação. Por que aceitação? Porque quando eu falo a verdade, eu começo a me tornar uma referência. As pessoas começam eu tenho uma aceitação melhor, né, da minha pessoa. Porque a verdade, ela me perpetua, né? Ela me traz admiração das pessoas. Porque quem mente tem um período curto. Porque a mentira, a gente brinca, né, muito aquele ditado que fala que mentira tem perna curta, né? Então, o que acontece? A verdade não, a verdade ela me perpetua. Por quê? Porque todo mundo quer alguém verdadeiro perto. E não quer alguém por pouco tempo, quer por muito tempo, né? Quer que essa pessoa fique na vida dele por muito tempo. Então, ela me perpetua, né? E aí, o que acontece? Ela me traz bons negócios também. Por que me traz bons negócios? Porque diga pra mim uma coisa, você gostaria de fazer negócio com alguém que mente, com alguém que você não confia, alguém que não é confiável? Você teria coragem de fazer isso? Eu não teria. Né? Ninguém gosta de quem mente, ninguém confia em quem mente. Então você não vai confiar nem de ter uma amizade, nem de conversar, quanto mais de fazer um negócio com essa pessoa, porque isso está envolvendo dinheiro, isso pode trazer para você algum tipo de perda. Né? Ninguém vai querer fazer isso. Né? E aí, a verdade também, ela traz para nós visibilidade. Por que visibilidade? Porque as pessoas vão comentar, né, umas com as outras, de que tipo de pessoa você é. Olha, fulano é verdadeiro mesmo, ele é muito sincero, aconteceu isso comigo, você pode confiar. Elas vão te indicar para outras pessoas, né, no caso dos negócios, do trabalho. Né, no caso dos relacionamentos, você consegue aumentar a sua rede de network, de pessoas que você conhece, né, por conta disso. A gente que está no comércio, né, na empresa há muitos anos, você não vende uma vez só para o cliente, né? Você vende muitas vezes. E eu acho que assim, uma das coisas mais gostosas é você ter um cliente que continua com você há anos e anos comprando de você, há anos e anos confiando no seu trabalho, né? Isso é perpétuo, né? Porque ele confia e sabe que você é verdadeiro. Então, a verdade traz isso para nós. Tá? Então, esses são os primeiros passos aqui que a gente está estudando sobre a verdade. Ela tem poder para me levar para o próximo nível. Como assim para o próximo nível? Ela me exalta. Como que ela me exalta? Quando você começa a entrar em ambientes onde você vê que as pessoas têm negócios maiores, pessoas que já prosperaram muito, quando você senta na mesa de diretores, de CEOs de grandes negócios, de grandes empresas, tudo isso vai te levando para um próximo nível. Quanto mais você aumenta esse nível de lugares
altos, mais a verdade ela é importante e mais que você seja verdadeiro, tá? É uma coisa que eu acho que a gente precisa comentar e conversar aqui hoje. Existe a questão de eu falar a verdade e existe a questão também de eu ser verdadeiro. Por quê? A pessoa que é verdadeira é aquela que ela sabe quem ela é. Porque a pessoa que não sabe quem é, ela quer agradar os outros, ela quer ser aceita, então o que ela faz? Ela não é ela não é verdadeira, ela não é íntegra. Ela quer fazer algo porque ela acha que naquele momento vai ser conveniente, vai ser bom. E não que na verdade ela estava com vontade de fazer, não porque na verdade ela acredita naquilo, não porque ela realmente é aquilo. Né? Eu já tive pessoas que eu conheci, amigas, né, do passado, que era um camaleão a pessoa. Era até interessante, eu me divertia, eu ria com isso. Ela estava num ambiente, ela tinha um determinado tipo de comportamento. Aí quando ela saía daquele ambiente, ela ia para outro, ela tinha outro tipo de comportamento. Ela falava diferente, ela se comportava de maneira diferente. E aí a gente ficava só observando, mas tipo assim, como assim? Né? E aí você não confia numa pessoa dessa, porque ela não te passa credibilidade. Ela não te passa transparência, né? Umas coisas que a gente está comentando aqui é que a verdade, ela precisa ser, a pessoa precisa ser transparente, né? A gente vai conversar sobre isso também. Existe uma pesquisa científica, e foi comprovado cientificamente, como eu falei para vocês, todo o princípio que a gente vai ler, que ele é milenar, ele é bíblico, e ele vai ser comprovado cientificamente também. Então, existe um estudo científico, eles pegaram pessoas que falavam a verdade e pegaram pessoas que mentiam. E aí eles começaram a fazer esse estudo e aí eles perceberam de que pessoas que mentiam, elas gastavam mais energia do que as pessoas que falavam a verdade. Por quê? Porque você mentir dá muito trabalho, gente. Oi, Lucélia, tudo bem, querida? O que acontece? Exatamente, Sueli, você tem que ter coragem para ser verdadeiro. E é isso mesmo, tem que ter coragem. Porque a verdade, às vezes, ela é doída, às vezes ela traz consequências, né? Ela traz coisas que você vai ter que pagar o preço. Porque a verdade é uma escolha, né? Você escolhe, você decide falar a verdade, você decide ser verdadeiro. Da mesma forma que mentir é uma escolha, né? Eu escolho mentir, eu decido mentir. Por isso que quando foi feita essa pesquisa, eles perceberam que a pessoa que mente, ela gasta mais energia porque ela tem que ser mais criativa, porque ela tem que imaginar o que ela vai falar, ela vai ter que criar alguma coisa, né? E isso demanda energia. E aí, o que acontece? Ela gera um estresse, ela começa a criar hormônios e coisas no organismo dela que vão gerar esse estresse e por conta disso ela vai gastar mais energia. Consequentemente, ela vai ter problemas de saúde. Porque como ela vai ficar muito estressada e vai ter esses hormônios ruins, ela vai começar a ter problemas de saúde, o corpo dela vai começar a sentir isso. Ela diminui a longevidade, gente, a mentira. Então, assim, aqui fica a primeira dica. Por que é importante a gente falar a verdade? Porque você vai ficar em paz, porque você vai ficar mais tranquilo, você não vai ter que ficar administrando nenhum tipo de situação. Outra coisa que acontece com o mentiroso, ele mente uma coisa, aí tem que começar a criar outras coisas, outras situações, para poder justificar aquela mentira, ou para poder encobrir aquela mentira, e aí vai virando uma bola de neve. E a pessoa fica tensa o tempo todo. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu, infelizmente, já tive essa experiência, né, de viver uma situação que eu tive que ficar administrando ela. Porque ela não era eu não fui transparente, e aí eu tive que ficar administrando. Acho que todos vocês já tiveram um momento desse. E aí isso tira a sua paz, né? E quem quer perder a paz? A paz não tem preço. Então, a primeira coisa, quando você pensar em, de repente, ter uma oportunidade de mentir ou de falar a verdade, pense nisso, fala, puxa, o que eu vou colher disso? Primeiro, um dia a verdade aparece, né? A palavra milenar também diz isso, que não há nada encoberto debaixo do sol que algum dia não apareça. E aí, fora isso, você vai ter que ficar administrando um monte de coisa, um monte de situação, né? Então, aquele ditado que diz, que acho que todo mundo conhece, né? Bem conhecido, que diz que é melhor você ficar vermelho por um pouco de tempo do que ficar amarelo o resto da vida, né? Ficar amarelo quer dizer isso, ficar tendo que administrar um monte de situações o resto da vida. Então, é melhor você ficar vermelho, pagar o preço, ter a coragem, né, naquele momento, do que depois ter que ficar colhendo esses frutos.
tá? Então aqui já fica a primeira dica para nós. Se você quer ter paz, a gente está fazendo todo esse estudo aqui para ter paz e prosperidade, você precisa falar a verdade e ser verdadeiro, tá? Uma coisa que eu queria conversar com vocês, que eu aprendi a duras penas também, é que às vezes a gente confunde entre falar a verdade. Olha só, que honra, Jailson, você aqui comigo, Marcelo Pelarim, muito bom ter você, gente. Então, o que acontece, né? Eu começo a falar a verdade e existe uma confusão entre falar a verdade e ser sincero. Eu aprendi isso com bastante dificuldade. Eu fui até no dicionário para poder ver a definição. Quando você é sincero, você fala tudo aquilo que você está sentindo e que você está pensando, as suas emoções. Você coloca tudo para fora, né? Então, isso é ser sincero. Falar a verdade é falar o fato, falar o que realmente é. Tá? Então, vamos usar um exemplo disso, tá? Bem prático, bem simples. Nós temos bastante mulheres e homens aqui e a sua esposa, a sua namorada, ou a sua mãe, ou a sua irmã, né? Chega pra você, aí homem pergunta pra você, e aí, eu tô bonita hoje? Você gostou dessa roupa? Né? Você sendo sincero, você vai olhar e falar, olha, assim, me desculpa, mas tá horrível. Não combinou com você, essa cor não tem nada a ver, vai passar vergonha. Isso é o que você tá sentindo, a emoção que você tá tendo naquele momento, e você tá sendo sincero. Daí, o que acontece? A gente acaba sendo cruel. E aí a verdade, ela não tá edificando, né? Pelo contrário, ela tá prejudicando a pessoa, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E quando a gente for falar a verdade também, a gente se preocupar de falar a verdade, mas ela em amor, né? Então, vamos lá, vamos usar a mesma situação agora. A pessoa vem, te pergunta se ela tá bonita, se você gostou da roupa dela. Aí, o que você vai falar pra ela? A verdade. Então, você vai chegar para ela e vai falar, olha, eu gostei mais daquela roupa que você usou a semana passada. Tal cor fica melhor para você do que essa que você tá com ela agora. Eu acho que, de repente, se você colocar um jeans ou uma saia, vai ficar mais apropriado para essa ocasião. Então, você tá sendo verdadeiro, você não tá mentindo para a pessoa, porém, você não tá sendo sincerão, né? Tinha eu tava lembrando disso quando eu tava estudando esse tema, aquele quadro do Fantástico, né, que falava, eu sou sincero, né, e ele era o sincerão, né, então assim, ele colocava tudo pra fora, tudo, absolutamente tudo, e aí ele acabava até ofendendo as pessoas, ninguém queria ficar perto dele, e criava situações bem constrangedoras, e é exatamente disso que eu tô falando aqui, né, então assim, existe outra situação também, como você falar a verdade, que a gente tá comentando aqui, que é uma delas, né? Como eu vou falar isso? De que forma eu posso falar isso de uma maneira agradável, que não ofenda? Outra coisa também é não falar, de repente, toda a verdade. Tem coisa que não precisa falar. Vai somar? Não vai somar, então você não tem necessidade de você falar. Isso é importante também. E aí vem uma outra questão aqui, que falar a verdade exige sabedoria. A gente precisa ser sábio para poder falar a verdade. Por causa disso, porque a gente precisa entender todo um contexto, entender toda uma situação para então falar a verdade. Porque também o que acontece? Às vezes a pessoa que ela tá ouvindo aquilo que você tá dizendo, ela não tem condições de administrar aquilo. Ela não tem condições de absorver tudo aquilo. E aí, ao invés de eu ajudar, eu posso estar atrapalhando. Ao invés de eu ajudar, eu posso prejudicar aquela pessoa, né? Então, para falar a verdade, é importante que a gente tenha também sabedoria. Tá? Então, eu tenho que ser transparente, eu preciso ter sabedoria, né? E eu preciso tomar muito cuidado e falar a verdade em amor, tomar muito cuidado da forma como eu falo, como eu coloco isso também. Tá? Em Salmo 34:13 diz que guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Tá? Isso aqui é um recado que Davi deixou para nós, né? Lá nos princípios milenares, ele foi um rei e ele diz isso para nós, que é para a gente guardar os nossos lábios de falar o mal. Por que guardar o meu lábio de falar o mal? Eu ouvi isso do Nuno Cobra e eu fiquei assim impressionada, eu quero compartilhar com vocês. Eu já comentei isso com algumas amigas e ele diz que ele só fala a verdade, ele só fala coisas boas porque ele é egoísta. E aí o dia que ele falou isso pra mim, eu fiquei assim, oi? Como assim? Ele falou assim, eu falo a verdade e falo que é bom porque eu sou egoísta, porque
quando eu falo algo, a primeira pessoa a ser contaminada por aquilo sou eu. Por quê? Porque quando eu verbalizo algo, eu estou me apropriando daquilo que eu estou dizendo. Porque aquilo está saindo de mim, eu estou gerando aquilo. Então, como ele está saindo de mim, eu estou me apropriando, é meu fruto, é meu filho. Eu estou criando aquilo. E aí ele fala, como eu sou egoísta e eu não quero mal para mim mesmo, eu não quero nada de ruim para mim, então eu falo a verdade. Então eu só falo coisas boas. E Davi com certeza sabia disso também, por isso que ele deixou esse recado aqui para nós, né, esse princípio de que fale coisas boas, fale a verdade, porque a primeira pessoa que vai ser prejudicada com isso é você mesmo. E falar a verdade é falar a verdade em todo o tempo, gente. Sempre, sempre. Nem por brincadeira a gente começar a mentir, né? E às vezes a gente tem situações tão bobinhas assim na nossa vida que a gente acaba, né, dando bobeira mesmo, a palavra é essa, né? Não sei se já aconteceu com você, por exemplo, de chegar alguém na sua casa e de repente a gente falar para um filho ou para uma criança que vai atender a porta, fala que eu não tô. Isso é uma mentira. E aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu liguei para alguém e aí o que acontece? Aí a pessoa falou assim, né, a criança, né, me falou assim, olha, meu pai mandou falar pra você que ele não tá, né, porque a criança foi sincera e verdadeira e o pai mandou ela falar que ela não tava, e daí ela falou, meu pai mandou falar pra você que ele não tá, né, quantas vezes nós fazemos isso, né, coisinhas pequenas, né, de bobeira, e a gente acaba falando, mas isso é uma mentira, né, e deixa de ser verdade. O que vai acontecer? Eu vou começar a colher o fruto daquilo. Então, a gente precisa prestar atenção, né, nisso também que eu tô falando. Então, como ser uma pessoa de verdade? Tem algumas dicas aqui para nós, ó. Primeiro, você precisa saber quem realmente você é, não um personagem, né? Hoje a gente tem muito disso. É difícil você achar uma pessoa que seja de extrema confiança. Por isso que essa pessoa que é de extrema confiança, ela prospera, né? Porque as coisas vão vir até ela vai começar a ter contato com pessoas boas. Por quê? Porque é difícil, quando você acha alguém de extrema confiança, você quer que aquela pessoa seja seu amigo, você quer fazer negócio com ela, você quer que ela esteja perto de você. Só que para isso a pessoa precisa saber quem ela é. Hoje tá difícil porque nós estamos vivendo muito um mundo de mentira, né, gente? A gente vê muito isso na internet, as coisas que as pessoas postam, né, as coisas que as pessoas escrevem, aquilo que elas querem tentar mostrar da vida delas não é realidade. Muitas das vezes não é realidade. Né, muita mentira, né, muito fake news, a gente vê muito isso hoje, as pessoas inventam muita coisa. Por quê? Por que essa live é importante? Por que esse princípio é importante? Porque os valores estão se invertendo. Hoje, principalmente no Brasil, tá ficando bonito mentir. Né? O que acontece? Eu acho bonito alguém que leva vantagem sobre o outro e a pessoa ainda se vangloria em cima daquilo. Nossa, você viu? Eu consegui enganar ele, né? Eu consegui enrolar ele. Né? Eu consegui passar ele para trás, olha só como eu sou esperto, olha só como eu sou inteligente, né? E aí parece de que é mais vantajoso você mentir do que você falar a verdade, de você enganar do que você ser sincero, você ser honesto, na verdade, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção, por isso que é importante nós pararmos esse tempo aqui agora para refletir exatamente nisso, no que nós perdemos quando não somos sinceros e não falamos a verdade, né? Não somos honestos, quando não somos pessoas de confiança. Então, quando eu sei quem eu sou e o que eu quero, eu tenho isso muito claro, então eu vou ser realmente uma pessoa íntegra e verdadeira. Segundo ponto, você só conseguirá ser de verdade se você souber escutar. Gente, quando eu escutei isso aqui lá no curso, eu fiquei assim impressionada, porque assim, o que tem a ver eu escutar? Escutar parece que não tem nada a ver com a verdade. Nós não nos enxergamos, a gente não se vê. E infelizmente isso é um fato. Então o que acontece? Eu preciso de alguém de fora, alguém externo, que venha me falar aquilo que eu preciso entender, aquilo que eu preciso melhorar. Porque para eu ser uma pessoa de verdade, eu preciso ser disciplinado. Para eu ser uma pessoa de verdade, eu preciso abaixar a minha cabeça. Para eu ser uma pessoa de verdade, eu preciso dar ouvidos. Né? E a palavra milenar diz isso, que Deus disciplina e repreende a quem Ele ama. Você faz isso com seu filho? Né? Nós fazemos isso com os nossos colaboradores. Por quê? Porque a gente quer o bem dele, a gente quer que ele seja uma pessoa melhor, né? A gente quer que ele viva realmente aquilo que ele tem para viver. Então, o que acontece? A gente começa a dar feedback,
a chamar atenção, a dar um conselho, né? E aí dar um recado. Então a pessoa, ela precisa ser humilde. Eu achei muito interessante quando eu entendi isso, porque para você ser verdadeiro, você também precisa ser humilde. As duas coisas, elas estão ligadas. Porque uma árvore, para ela crescer, né? A gente tem alguns agrônomos aqui com a gente. Uma árvore, para ela crescer, ela precisa ser podada. Para ela dar fruto, ela precisa ser podada. Por quê? Que quando ela é podada, ela começa então a ter mais força, ela começa a ter mais energia para ela fazer novos ramos, novos galhos, novas folhas e então ela começar a dar fruto. Obrigada, Joelma. E então ela começar a dar fruto. Então ela precisa ser podada. Por quê? Se eu não corto aquele galho que é ruim, né, que tá fraco ali, que não tá produzindo nada, ele tá consumindo a energia que ia gastar um galho que realmente vai dar fruto. Então, quando alguém vem dizer a verdade para nós precisamos ter a humildade de ouvir a verdade. Não só de falar, mas também de ouvir. Para sermos pessoas verdadeiras. Né? De reconhecer. Obrigada. Nossa, obrigada porque você me falou isso. Puxa, eu não tinha percebido. Né? Então, a humildade de reconhecer os nossos erros. Isso é ser uma pessoa verdadeira. Né? Eu já, no começo, antigamente, eu tinha dificuldade com isso, eu não sei se algum de vocês tem, eu não tenho vergonha de confessar, porque ninguém nasceu perfeito, né? E nem somos humanos. Mas assim, quando eu cometi um erro, eu tinha muita dificuldade com isso. E aí, eu queria fazer o quê? Eu queria esconder. Eu queria fingir que não tinha acontecido nada, dava um jeito e tal. Eu não mentia, né? Nunca tive esse hábito de mentir. Mas eu queria esconder, eu queria disfarçar de alguma forma, né? Eu ficava muito chateada. E eu vi que isso não produzia fruto. Porque aí fica uma situação desconfortável. E tem uma questão que a gente não pode esquecer, que é extremamente importante, de que a nossa comunicação, existem algumas porcentagens que variam, mas normalmente é em torno de 7% da nossa comunicação, né? Ela é verbal, é aquilo que eu falo. O restante, gente, ela é leitura corporal. Ela é energia que nós emanamos, entendeu? E a pessoa sente, existe uma intuição dentro de nós. Então a pessoa percebe se você está sendo sincero ou não, se você está falando a verdade ou não, se você está sendo honesto, né? Então o que acontece? Não adianta a gente querer também disfarçar, né? Não vai colar, não vai rolar. E aí eu fazia isso, eu tentava disfarçar que eu não tinha cometido erro e tal, e não funcionava, porque a pessoa percebe. Então o que acontece? Quando você chega e fala a verdade, você reconhece, puxa, desculpa, eu pisei na bola, eu errei. E eu vou ver como é que eu consigo consertar esse erro, eu vou ver como é que eu consigo fazer diferente. E peço que você me perdoe. O que acontece quando você ouve isso de alguém? Isso mesmo, a verdade convence. Né? Porque ela é a verdade. Então, sim, ela com certeza vai convencer. E o que acontece quando alguém chega e fala a verdade pra você? Né? O que acontece? Você tem vontade de ajudar a pessoa. Você fala, puxa vida, né, que pena, né, que aconteceu isso com ela, vou ajudar ela para que não aconteça de novo, ou ela não conseguiu fazer sozinha, né, e aí você tem vontade de ajudar. Agora, quando a pessoa quer te enganar, quando ela quer te iludir, ela quer fingir que não tá acontecendo, aí o que você quer fazer? Você quer fugir, você quer sair de perto, e você não quer confiar mais naquela pessoa. Né? Tem uma pesquisa também, que eu até anotei aqui para passar para vocês, que diz que 85% das relações que foram rompidas, que elas acabaram, elas poderiam ter sido restauradas se houvesse verdade no pedido de perdão. Olha só. Né? Quantas vezes as pessoas às vezes são traídas e o outro vem e ao invés de... Ele até meio que reconhece o erro dele, entre aspas, né? Ô, desculpa aí. Ah, foi mal. Né? Isso não é um pedido de perdão sincero. E aí, 85% dos relacionamentos poderiam não ter acabado se realmente a outra pessoa fosse humilde e verdadeira o suficiente para dizer, me perdoe. Eu realmente errei, eu pisei na bola. Então, para nós fica agora uma reflexão também, né? De que quando nós erramos, para nós sermos verdadeiros de reconhecer o nosso erro. Né? Aí eu vejo isso muito nos negócios, quando você tem um cliente, você acaba cometendo algum deslize, e você chega para ele e fala, olha, me perdoe, realmente eu errei isso, a nossa empresa, ela falhou nisso, a pessoa continua fazendo negócio com você, do que você tentar disfarçar ou tentar esconder.
Porque aí uma hora ela descobre e aí você cai em descrédito e aí você perde a confiança. E a gente sabe que a confiança é algo que se você quebrar é muito difícil, pode dizer quase impossível de ser restaurado. Então a pessoa verdadeira, ela tem confiança. Também é uma outra coisa que você ganha sendo verdadeiro e falando a verdade. O terceiro ponto é que nós precisamos conhecer a pessoa da verdade. E quem é a pessoa da verdade? É Jesus Cristo. Né? Na palavra milenar fala isso. Jesus disse quando ele esteve aqui na terra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E por que fala assim, mas por que eu tenho que seguir ele? Porque nós precisamos modelar alguém, a gente precisa ter uma referência, a gente precisa ter um princípio para saber para onde ir e para onde não ir. Como a gente já comentou aqui, a sociedade está totalmente perdida, então os valores estão invertidos, aquilo que era certo agora é errado, aquilo que era errado agora é certo. Mas Jesus deixou o exemplo para nós, né, de como ser realmente verdadeiro. Ele é a verdade. E quando ele foi para o céu, ele deixou para nós o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Então, no fundo, lá dentro, a gente sabe. A gente sabe. Só dê ouvidos para essa voz. Só dê ouvidos. Deixa ela te conduzir. Deixa ela te mostrar. E você fazer. Não aquilo que você está com vontade. Porque a mentira, o que acontece? Eu olho uma situação e naquela hora que eu olho aquela situação, eu falo, puxa, isso aqui vai me trazer benefício, eu vou ganhar alguma coisa com isso aqui, né? E na hora você pensa isso, né? Vai ter uma vantagem. E aí você não pensa, né? Das consequências daquilo que aquilo vai te trazer, né? Então, parece que é um ganho, mas não é. E se você der vazão para essa voz que interior, né? Essa intuição, esse espírito da verdade que está dentro de você, aí você vai conseguir realmente cumprir esse princípio e colher os frutos que vão vir dele para você, né? Quando eu sou de confiança e falo a verdade, nós viramos alvos de pessoas estratégicas. Porque as melhores pessoas, elas reconhecem a verdade. E aí você começa a ter determinados tipos de contato com pessoas que vão te levar para lugares que você não conseguiria ir se você não tivesse conhecido elas. Mas você só vai conhecê-las porque você é verdadeiro, uma pessoa de verdade. Porque alguém que te conhece, ele tem coragem de te indicar. Por exemplo, um trabalho, você está precisando de um trabalho, você está precisando de cliente, né? Você não vai indicar alguém que você não confia. Você não vai indicar alguém que não é verdadeiro. Né? Então, se você for verdadeiro, você vai começar a ter contato com isso e você vai começar a colher o fruto disso na sua vida também. Então, agora, eu queria pontuar para vocês o que acontece quando eu falo a verdade. Tá? São 4 pontos aqui, se você quiser anotar. Primeiro ponto, o que acontece quando eu falo a verdade? As pessoas me querem por perto. É isso que eu tava falando para vocês. Né? Alguém vai querer contratar você, alguém vai indicar você, as pessoas vão querer ter amizade e falar, puxa, eu quero ter amizade com essa pessoa porque ela não é falsa. Gente, a coisa mais maravilhosa que tem é quando você tem um amigo que você vai lá e abre o coração para ele, fala alguma coisa para ele e ele é verdadeiro com você. Amigo que não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa ouvir, porque você vai se tornar uma pessoa melhor e ele quer o seu bem. Então, as pessoas querem você por perto e você vai querer pessoas verdadeiras por perto. Segundo ponto, eu sou alvo de negócios. Tá, gente? Eu falei bastante sobre isso aqui e com certeza isso vai acontecer. Você vai começar a atrair essas coisas boas. E uma coisa que é também muito interessante é que os semelhantes, eles ficam próximos, né? Os semelhantes, eles se agrupam. Então, perto de você vão ficar pessoas que são verdadeiras também, né? E não pessoas de mentira, não pessoas falsas, não pessoas que vão querer te prejudicar. Você vai atrair para sua vida pessoas boas e verdadeiras, né? E vai atrair bons negócios e também na vida pessoal. Isso vai ser importante. Terceiro ponto, você vai ser livre. Gente, tem coisa mais maravilhosa na vida do que ser livre, porque falar a verdade é libertador. Oi, Vi! A Vitória tá aqui também. Beijão pra você, pro pessoal do Santa Maria aí. Gente, tem coisa mais libertadora que falar a verdade? Fala pra mim. Eu quero agora, nesse momento, que você pense numa situação da sua vida. Tá? Que eu tô falando muito aqui, mas agora eu quero que você pense numa situação da sua vida onde você mentiu para alguém. Eu não sei se você tá escondendo alguma coisa de alguém, um segredo, ou se realmente você só escondeu, ou se você mentiu e esse segredo a pessoa tem o direito de saber a verdade.
ou se você mentiu e de alguma forma prejudicou essa pessoa. Eu queria que você pensasse nisso agora, nesse momento, porque a ideia disso aqui, desse projeto, não é só a gente ter conhecimento, a gente aprender sobre isso, mas é nós praticarmos isso. Porque eu quero que a sua vida seja transformada, a sua vida vai ser transformada com esses princípios, eu tenho certeza disso. E o primeiro deles é a verdade. Então isso precisa estar muito claro nas nossas vidas, isso é uma decisão que nós vamos tomar hoje, que a partir de hoje nós seremos pessoas verdadeiras e nós falaremos a verdade, e só a verdade. Então eu quero que você lembre dessa situação e que você tome uma decisão agora nesse momento de entrar em contato com essa pessoa. Hoje ou amanhã, no decorrer dessa semana, não deixe para depois o que você pode fazer agora. E não deixe isso esfriar em você. Né? Depois de tudo isso que nós estamos vendo aqui, que você pode perder, o que você pode ganhar, fale a verdade para essa pessoa. Anote aí, lembre dela agora nesse momento. E tome essa decisão de ir lá e falar para ela. E resolver esse problema e resolver essa questão. Porque aí você vai ficar livre. E isso não tem preço. E você vai ficar em paz. Você quer paz e prosperidade? Então resolva essa situação. Ah, Adriana, mas é muito difícil, porque é uma coisa muito delicada. Você não tem ideia de como que é. Eu sei que pode ser muito difícil, pode ser muito delicado. Mas você viver livre, em paz, é muito melhor. Porque você vai ter que enfrentar essa situação nesse momento. Você vai sentir a dificuldade nessa hora. Mas depois disso você vai ficar o resto da vida colhendo fruto. Ou é melhor você não viver isso, né? Não ter a coragem nesse momento, como a gente falou aqui, e aí ficar o resto da vida sofrendo com isso, o resto da vida tendo que administrar essa situação, trazendo prejuízo para o seu corpo, trazendo prejuízo para a sua saúde, né? Encurtando a sua vida porque você não resolve essa situação. Né? Então, assim, pense nisso e tome essa decisão a partir de hoje, de realmente viver essa verdade, de ser livre e viver em paz. E o quarto é ter paz. Né, que eu já adiantei aqui. Então, eu vou ser livre e eu vou ter paz. Quem que não quer isso? Quem que não quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? E ficar em paz? Isso é maravilhoso, gente. Todo mundo quer. Então, pratique o princípio da verdade. Pessoas que mentem, elas montam um jeito de ser alguma coisa que ela não é. Então, aquilo vira um personagem, então começa... viver uma mentira, viver uma vida de mentira, você tendo que administrar um segredo, guardar uma coisa, né? Isso é muito difícil, é muito desgastante, gente. Lembre disso, né? Toda vez que você não quiser falar a verdade. E eu quero ler uma frase aqui que eu gostaria que vocês anotassem, que a gente está terminando. A mentira, ela atrapalha o seu propósito, mas a verdade, ela te liberta para o seu futuro. Eu vou repetir para você anotar isso, tá? A mentira atrapalha o seu propósito. Por que ela atrapalha o seu propósito? Por isso que eu acabei de falar. Você vai montar um personagem, você vai ter que ficar administrando uma situação que não é você, e o que vai acontecer? Você não vai conseguir viver aquilo que você nasceu para ser e para viver. Porque você não é você. E aí você não vai conseguir viver esse propósito. E aí o que vai acontecer? Você impede de que o seu futuro, tudo que tem reservado para você, tudo que teve preparado para você, venha até você. Perde. Então, a mentira, ela atrapalha o meu propósito e a verdade, ela faz o quê? Ela me liberta para o meu futuro. Porque aí eu vou começar a ter conexões com a pessoa que eu preciso, os negócios que são meus, que são para vir para mim, eles vão vir até mim, as coisas vão fluir, os relacionamentos realmente serão verdadeiros, eu vou conseguir ter relacionamentos de verdade, pessoas que são verdadeiras vão ser atraídas até mim, vão estar presentes na minha vida, e aí eu vou ter um futuro brilhante e maravilhoso. Então, ele libera o seu futuro, ele liberta seu futuro. Então, você que tem alguma coisa para resolver, obrigada, Thales. Você que tem alguma coisa para resolver, vai e resolve agora. Não deixe para depois. Tome essa decisão e libera seu futuro e viva o melhor que você tem para viver nessa terra. Seja você mesmo. Seja íntegro, seja verdadeiro e viva tudo que você tem para viver. É tão gostoso, gente, quando a gente tem pessoas perto de nós, que estão perto de nós porque elas gostam da gente de verdade, porque elas sabem que você é. E ela sabe que você tem falha, ela sabe que você tem defeito, ela conhece todos os seus defeitos, mas ela te ama e ela quer ficar perto de você do mesmo jeito. E é tão bom a gente poder ser a gente. Eu acho que os melhores lugares que a gente tem para ficar é quando você pode ser você. Simplesmente você.
dando seu fora, falando errado, né? De todas aquelas coisas que acontecem. Ah, fulano é assim mesmo, a gente já sabe, né? Todo mundo estava esperando isso de você. É tão gostoso isso, é tão maravilhoso. E aí você realmente saber que você é aceito, não porque você estava tentando se moldar ou se encaixar, né? Ou buscando agradar alguém, achando que daquela forma você ia agradar. Não, simplesmente porque você é você. Não tem preço. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, né, Valéria? A gente vive isso em alguns grupos que nós temos e eu gostei muito do feedback das meninas do meu grupo, que elas falaram exatamente isso, que elas gostavam do grupo porque lá todo mundo podia ser quem é. Simplesmente ser você. Né? Então lembre sempre disso, né? Seja uma pessoa verdadeira e seja você. Porque ela liberta recursos para você, os recursos vão começar a chegar até você, por quê? Porque você está cumprindo um princípio. E aí, os recursos daquela promessa, eles vão vir até você porque é inevitável. Nós ganhamos preferência, isso já aconteceu comigo, eu acho que já deve ter acontecido com vocês também, é de que assim, um cliente está em dúvida se ele vai comprar de você ou ele vai comprar do outro. Né? Eu uso bastante essas analogias porque eu vivo isso, né? Então, se ele vai comprar de você ou vai comprar do outro, se ele vai escolher o seu trabalho ou vai escolher o trabalho do outro, para as profissionais aqui que prestam serviço, ele vai escolher quem? Quem é verdadeiro. E a pessoa sente você, a pessoa vai sentir na negociação com você, ela vai sentir com você no primeiro contato. E aí, o que acontece? Isso aqui é bem importante, anote isso e lembre disso. Se o concorrente está mais caro, e o seu preço, se o concorrente está mais barato e você está mais caro, o seu preço é mais caro, quem você acha que ele vai escolher? Se ele não conhece o concorrente, ele não confia ou não é uma pessoa confiável e você ele vai comprar de quem? Pensa comigo. Se você não vira uma referência, se falar a verdade e ser verdadeiro não é vantajoso, se você não vai prosperar sendo verdadeiro e falando a verdade. Não é mesmo? Você já deve ter passado por essa situação, você já deve ter tomado essa decisão quando você foi fazer um negócio, de escolher alguém que você confiava, ou um serviço que você confia, ou comprar um produto, né, que você também confia, que você sabe que é um produto de qualidade, porque um produto de qualidade é um produto verdadeiro. Um produto que não é de qualidade é um produto o quê? Falsificado. Né? A gente sempre fala isso, made in China, veio do Paraguai, a gente usa essa expressão, por quê? Porque é um produto que ele não é verdadeiro, ele não é original. E ninguém quer, a gente quer produto original, a gente quer produto verdadeiro. Até nisso, a gente quer a verdade o tempo todo, ninguém gosta da mentira. Por isso que a mentira é um princípio, porque ela é atemporal, nunca em nenhum momento alguém vai querer gostar da mentira, né? A gente fala, alguns falam que gosta por enquanto, assim, né? Ou gosta de ele mentir, mas ele não gosta que ninguém minta pra ele também, né? Ninguém quer saber disso. É universal, porque não importa a cultura, não importa em qualquer lugar do mundo que você esteja, a verdade sempre vai caber, a verdade sempre vai ser verdade. Né? Não vai ter uma lei contra você ser verdadeiro, né? Isso não vai existir. E está escrito nos princípios milenares. Tá? Então, a melhor estratégia, gente, para nós, para qualquer negócio, para qualquer relacionamento, para qualquer coisa na vida, é a verdade. Tá? Então, você vai mais rápido, você vai mais longe do que outras pessoas, porque você é verdadeiro e fala a verdade. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, que vocês tenham conseguido passar, né, pelo menos um pouco disso que eu tive a oportunidade de aprender e que eu vivi, né, também na minha vida, né, porque é um eterno aprendizado na nossa vida, e que você realmente também, que tá aí com a pendência, consiga resolver isso a partir de hoje. Tome essa decisão de, a partir de hoje, ser uma pessoa que fala a verdade, que é verdadeiro. Né? Eu sei que no Brasil é muito difícil isso, porque a gente tem uma cultura, às vezes, de levar vantagem, né? O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é mentira. Né? Você buscar, de repente, levar vantagem sobre alguma situação é uma mentira. E, assim, algo muito profundo. E eu senti de falar isso para vocês, eu fiquei na dúvida se eu ia dizer ou não, mas eu sinto que eu devo falar. Nos princípios da palavra milenar, da palavra de Deus, diz que o pai da mentira é o inimigo, né? É o diabo. Então, aquele que mente, ele se torna filho dele. Então, não tem como você ficar em cima do muro, porque não existe muro. Tá? Nós precisamos tomar uma posição, a gente precisa se posicionar. Se eu realmente vou estar do lado da verdade ou não. Porque quem não ajunta, espalha. Então, se você não fala, ele fala muito claro isso na palavra, né? De que quem mente é filho dele.
Quem mente está fazendo aquilo que são as obras dele, porque ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade desde o princípio. Então, eu acho que você não vai querer ser filho dele, eu acho que não é esse caminho que você quer seguir para sua vida, e não é esse tipo de coisa que você quer trazer sobre você, né? Então, assim, seja abençoado pela verdade, seja abençoado de ser uma pessoa verdadeira, seja livre para ser quem você é, com seus defeitos, com suas falhas, com seus problemas, com as suas dificuldades, seja livre, viva em paz e receba a prosperidade que vem da verdade. Esse é o recado de hoje. Um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho. E segunda que vem nós estamos aqui de novo. Hoje eu não vou fazer suspense, tá bom? Eu vou contar para vocês, já que vocês estão aqui comigo, vocês merecem. O princípio da semana que vem é o princípio da inteligência, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um princípio de cada área da nossa vida. Vocês lembram que lá na primeira live eu comentei, né, que existe cada princípio, ele cuida de uma área da vida. Então eu vou tratar cada semana um princípio de uma área da nossa vida, para que a gente consiga atender todas elas e depois a gente vai seguindo na sequência, tá bom? Então semana que vem, princípio da inteligência. Eu espero vocês às 8 horas da noite. Um beijão e permaneçam na verdade. Obrigada pelo carinho. Um abraço para todos.